Depois de muitas falas recentes sobre o jogo de volta do Clássico do Milho, nós vamos saber a verdade. A direção da NTV se pronuncia neste momento sobre a transmissão desse jogo, né, e do que acontece no sábado no estádio da URT. Comigo, dividindo tela, o diretor-presidente do Grupo NTV de Comunicação, Oscar Faria. Boa noite, Oscar. Uma polêmica se formou nos últimos dias sobre esse assunto. Boa noite, Odair. Boa noite, telespectadores. Clássico é sempre cercado de polêmicas, é sempre cercado de indagações. Clássico é sempre clássico. E o RT e Mamoré não poderiam faltar a esse ingrediente na véspera do jogo. Nós estamos em viagem e hoje tivemos conhecimento de alguns vídeos que circulam pelas redes sociais de Patos de Minas e achamos necessário nos posicionarmos, Odair, porque a NTV, que faz parte da Rede Minas, e é bom que o telespectador saiba, a NTV, como filiada da Rede Minas, faz parte da maior rede brasileira de TV de um único CNPJ, que é o CNPJ da Rede Minas. Hoje, os sinais da Rede Minas e, por conseguinte, tudo aquilo que nós gerarmos junto com a Rede Minas, aparecerá em 614 municípios de Minas Gerais, atingindo 16 milhões de telespectadores. Quando começou o Campeonato Mineiro do Módulo 2, nós fomos contactados pela Rede Minas, através do seu diretor-geral Luciano Correia, do seu diretor de engenharia Pedro Velasquez, que nos questionaram sobre a possibilidade, em função da Rede Minas, de nós fazermos todos os jogos do Mamoré e da URT, tanto em Patos de Minas como fora. E nós, então, entramos em contato com o presidente do Mamoré, que aqueceu plenamente no primeiro momento, e, embora até hoje não conseguimos falar nem ao telefone com o presidente da URT. Então, isso vem lá de longa data. É bom que o telespectador saiba que todos os jogos que a NTV transmitiu, e aí na tela está algumas das tentativas de se falar com o presidente da URT, sem sucesso, isso é bom que o telespectador saiba, né, Odair, que nós já fizemos para a Rede Minas 5 ou 6 jogos com a equipe nossa, com o Gui narrando, você comentando, ou seja, com toda a nossa equipe. Posteriormente, a Rede Minas passou a fazer esses jogos e nós, evidentemente, damos todo o apoio à Rede Minas naquilo que nós podíamos. E, por último, a Federação Mineira de Futebol, que está fazendo todos os jogos, ou praticamente todos os jogos, do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. É bom que o telespectador saiba que a NTV nunca vendeu R$1 de publicidade durante esses jogos, nunca estabeleceu uma parceria e nunca recebeu R$1, quer seja pela transmissão que nós fizemos, quer seja pela retransmissão que a gente faz da Rede Minas ou da Federação Mineira. Então, nós até hoje não trabalhamos comercialmente esse campeonato, por uma razão simples. Nós entendemos que quando estamos na Rede Minas, e como eu disse, com a possibilidade de chegar a 614 municípios, a 16 milhões de possíveis telespectadores, nós estamos também prestando um serviço à cidade de Patos de Minas e aos clubes de Patos de Minas. Porque quando nós estamos transmitindo, que seja do estádio do Mamoré ou do estádio da URT, toda a mídia impressa nas camisas dos jogadores, as placas de publicidade, tudo isso é divulgado para uma grande população, para o estado inteiro. Então, nós sempre trabalhamos nessa linha, mesmo não recebendo nem reembolso daquilo que a gente investe nas transmissões dos jogos, no sentido de dar uma maior visibilidade aos clubes de Patos de Minas, aos jogadores que participam da 2ª Divisão, né? Porque com essas nós já tivemos jogadores que foram vistos através de nossas transmissões e transferiram para outras cidades, no sentido de valorizar a nossa cidade de Patos de Minas, porque para nós o dinheiro é muito importante, mas existem coisas muito mais importantes do que o dinheiro. E uma dessas coisas
é a verdade, é o que eu respeito. E nós estamos aqui hoje exatamente para esclarecer para o nosso telespectador que viu o último clássico Mamoré e o RT numa deferência do presidente do Mamoré, para poder esclarecer o que circula nas redes sociais, o que circula na própria estrutura da própria ORT, quando diz que nós fomos procurados para negociação. Se nós tivermos esse vídeo, Odair, eu até gostaria que fosse colocado, porque, como eu te disse, nós estamos em viagem e é bom que o telespectador saiba ao que nós nos referimos. No início do ano, né, da temporada agora, eu procurei uma rede de TV da cidade, tá? Porque a gente tem uma rede aqui, né, um canal de televisão com estrutura, sentei com eles e tentei vender o direito de imagem para eles. Não obtive sucesso, então deixando muito claro, né, que foi tentado comercializar esse direito de imagem para uma TV local, né? E inclusive fiz um pacote comercial no qual eles poderiam comercializar, né? Ou seja, poderia sair até a custo zero esse direito de transmissão a partir do momento que eles comercializassem os patrocínios, né? Então eu dei toda a liberdade, eu dei todas as ferramentas, né, para a imprensa local, falo imprensa, mas é destinado, né, a esse canal de televisão, de ter o direito de transmissão da URT. O que eu não acho correto é a TV chegar, né, ter uma cabine bacana, ter uma internet boa, a gente põe ali água, a gente põe comida, dá toda a estrutura, né, e o URT não ganha nada com isso. Oscar, portanto, nós temos aí a fala, o pessoal de em casa entender, essa fala do presidente Igor da URT afirmando ter procurado a NTV por uma proposta para a transmissão. Isso é uma autêntica mentira. Eu poderia até ser mais diplomático, dizer que não é verdade, mas o Igor está faltando com a verdade. Ele nunca nos procurou, nem a nenhum diretor da NTV, para poder tratar de transmissão de jogos. Ao contrário, nós tentamos contato com ele para estabelecer uma parceria. E isso não se concretizou única e exclusivamente por falta de retorno dele e de respeito. E eu queria dizer ao Igor que, como eu trato a URT como um clube, que o canal de televisão que está há 33 anos aqui em Patos no ar chama NTV. Então não é um canal local. Nós hoje já somos um canal regional. Então, que nos tratasse com o devido respeito que nós tratamos a URT, onde eu tive a oportunidade de, na minha juventude, na minha pré-juventude, jogar, para que as coisas caminhem dentro da naturalidade, dentro do respeito mútuo. Quando foi possível fazer a transmissão do jogo do Mamoré, eu disse ao presidente do Mamoré, se você vender alguma cota de patrocínio, a NTV não quer nem R$1. Você pode pegar essa cota de patrocínio e direcioná-la ao Mamoré. Isso foi uma das propostas que eu fiz ao presidente do Mamoré, que, evidentemente, por se tratar de uma decisão em cima da hora, não foi possível que ele... É que não é verdade, nós não sentamos para conversar, nós não sentamos para tratar do assunto de transmissões do jogo da URT, exclusivamente por omissão da diretoria da URT. Oscar, a fala do Igor também tem outros desdobramentos com relação não só à transmissão, mas também com relação especificamente da NTV, mas também com relação ao Mamoré. Nós temos a resposta do presidente do Mamoré, que foi acusado pelo presidente da URT de um suposto boicote relacionado a essa transmissão. Vamos colocar. Em entrevista, Igor Cunha, presidente da URT, teria afirmado que a diretoria do Mamoré estaria boicotando a transmissão do clássico para afastar os torcedores do estádio Zama Maciel. A transmissão, ela iria acontecer. A transmissão iria acontecer da mesma forma que aconteceu nos jogos passados. Porém, a nossa decisão de não ter a transmissão é não concordar com o boicote que estão tentando dar no clássico e, ao mesmo tempo, agora se fazendo de vítima e colocando nas costas da diretoria do RT a não transmissão. Então, assim, a não transmissão, ela é uma consequência da tentativa de boicote da diretoria do nosso rival e incentivar o torcedor a não vir para o estádio. Marcelo Reis, presidente do Mamoré, respondeu às acusações feitas por Igor. Isso é uma fala do Igor, né? Como a gente vai fazer um boicote, eu mesmo fiz convite para o torcedor comparecer no estádio. Boicote como? Ele pôs ingresso de R$200, eu respeito muito
por essa decisão dele de colocar ingresso de R$200, mas ele me coloca ingresso de R$200 e fala que o Mamoré está boicotando ele. A transmissão, a gente fez um clássico ano passado, cobrando R$50 de todos, sem comprovação em borderô. Esse ano eu botei 80-40 para toda a torcida da URT, 80-40. Então ele põe lá R$200 o ingresso e fala que o Mamoré boicota eles. Quem pode transmitir o jogo? Somente o mandante. Eu fiz a transmissão o ano passado, liberando as imagens, inclusive para a NTV, o ano passado e esse ano, né? Até eu tive um agradecimento do Oscar aí, pessoal. Então isso depende do presidente. Então lembrando que o Mamoré não tem poder nenhum sobre transmissões. A gente respeita muito o Igor, eu não tenho nada contra ele, a gente já conversa, a gente teve até uma resenhazinha essa semana positiva, né? Mas assim, o que está acontecendo aqui, ele está querendo transferir a responsabilidade. E aí essa fala eu não aceito, porque a transmissão é toda de direito dele, e ele está exercendo seu direito, eu o respeito. E preços de ingresso de R$200, a impressão que tem dentro do Mamoré, entre os torcedores que a gente vê aí, que colocaram de R$200 para a torcida do Mamoré não ir, né? E lembrando também que os lugares que estavam lá no estádio, inclusive a torcida deles, eles também vai encher o estádio, né? Se todos quiserem ir no estádio, não tem lugar para todo mundo. A gente sabe que o estádio vai estar lotado, independente de qualquer coisa, né? Então, estão penalizando a população de Patos. E firmo um compromisso aqui com a população de Patos. Botei 80-40. Se caso o Mamoré e o RT se enfrentar no mesmo grupo, num possível triangular, eu faço um desafio de R$40 para a torcida do Mamoré, R$40 para a torcida do RT. Vou liberar a transmissão no canal da Federação, na TV Mamoré, na Rede Minas, inclusive a NTV para toda Patos de Minas, porque eu sou um comerciante há muitos anos, entendeu? Nascido, tem pai e mãe criado em Patos. Sou um patense, então tenho um grande respeito pela população de Patos, né, onde a gente tem todo o carinho de uma população aqui. Eu não vou colocar todo o meu prestígio em xeque, onde eu tenho um comércio muito prestigiado na cidade. Hoje saí na rua, recebi carinho de vários torcedores, inclusive torcedores da URT, então a gente tem carinho por essas pessoas. E futebol é decidido dentro das 4 linhas, a gente não aceita essa transferência de responsabilidade. E outro assunto citado por Igor foi que no sistema de som do estádio do Mamoré é que teria telões para transmissão do jogo para incentivar que os torcedores esmeraldinos não fossem ao estádio Zama Maciel. O jogo do nosso rival, né, foi falado no circuito de som que no dia do clássico teria um telão e teria venda de bebidas, comercializaria, né, levando renda inclusive para o clube, né, incentivando o torcedor adversário nosso não vir ao estádio. E depois teve uma entrevista em uma rádio local também, a gente tem esse áudio do presidente do nosso rival falando mais uma vez publicamente que teria o telão, né, e incentivando o torcedor a não vir no estádio. Sobre o fato, o presidente do Mamoré também se pronunciou. Nunca houve isso, né? Eu não me recordo, não posso falar do telão, pode ter acontecido isso, mas no jogo contra o Varginhas, a gente teve um podcast que eu falei que a gente colocaria um telão, a gente tem um jogo às 16 horas contra o Itabirito, e a gente ia colocar um telão para aquele torcedor que fosse acompanhar o jogo do Mamoré e Itabirito, inclusive os atletas do Sub-20 ficar lá, nessa resenhazinha, assistir o jogo. Não houve nenhum intuito de esvaziar o estádio, inclusive fiz o convite, eu devia ter falado também que tem vários convites da gente aí para prestigiar o Mamoré, né, lá no estádio deles, né, é um clássico, né, tanto que o torcedor não vai nos mandar energia. Devido ao preço do ingresso, a gente ainda fez um convite, quem tiver condição de pagar os valores, que vá e prestigie o nosso clube, né, o Esporte Clube Mamoré rumo à classificação. Houve essa fala sim, mas nunca houve intuito de tirar torcedor do estado da URT. Oscar, nessa véspera aí de clássico, o que a gente gostaria de estar aqui é falando de futebol, né? Mas, infelizmente, a gente tem que falar de outros assuntos, né? De polêmicas criadas, e daí a importância da NTV se manifestar e esclarecer todos esses pontos. É verdade, Odair, mas como eu comecei, né? O clássico é sempre cercado de polêmicas. E o que a gente queria era realmente que o jogo fosse transmitido, que as pessoas de Patos que não pudessem ir ao estádio assistissem ao jogo, que a imagem de Patos fosse novamente projetada para todo o estado, fosse projetada de uma maneira muito mais ampla do que somente na nossa NTV, mas isso realmente não foi possível. A gente respeita, como disse o presidente Mamoré, a posição do presidente da URT,
porque o mando é dele, mas a gente fica indignado querer transportar para a NTV a responsabilidade da não transmissão do jogo. Nós gostaríamos, Rodair, que estivéssemos aqui comentando sobre as escalações, sobre o técnico novo que chega para o RT e desejando ao RT e ao Mamoré o maior sucesso, que eles subam. E eu sempre digo, eu pratiquei esporte na minha juventude e tive no juvenil do Atlético, então a gente tem alguma história dentro do esporte. Eu só acho que o esporte não sobrevive sem torcida. Se não houver torcida, se não houver polêmica, se não houver disputa, o esporte não sobrevive em qualquer esporte. E essa disputa, ela é salutar dentro, evidentemente, respeitando o direito de um e o direito do outro. Agora, imaginar que um clube da tradição, da potência que é a URT, vai sobreviver só dentro de Patos de Minas, se não abrir um pouco essa mente de que é preciso que a gente dê aos times de Patos, e principalmente a cidade de Patos de Minas, a relevância maior, não sobrevive, mesmo que suba, e aí quando subir é outro problema, quantas vezes já subimos, quantas vezes já retornamos para o módulo 2, mas é preciso abrir os horizontes. E a minha esperança é que esses jovens, tanto o Marcelo como o Igor, abram a cabeça no sentido de que, quando você libera a transmissão de um jogo em Patos, ou em todo o estado, como queria fazer a Rede Minas, com os clubes de Patos de Minas, em função da nossa filiação com eles, estaria não só projetando os clubes, mas também estaria projetando uma cidade que acolhe todo mundo, uma cidade que progride, uma cidade que desenvolve. E é através da mentalidade de dirigentes, quer seja políticos, partidários, quer seja empresariais, quer seja da área do esporte, que se consegue. Eu desejo amanhã um grande jogo ao RT e ao Mamoré e que subam os dois. Um abraço daí. Um abraço para você, Oscar. Obrigado por sua participação conosco aqui, pelos esclarecimentos, para que quem está em casa possa entender muito bem, depois de toda essa disse-me-disse que teve por aí.